Desculpa, eu falei errado. A aula é de 2021. Estamos então, agora vamos ler a aula de 2021, do dia 8 de fevereiro de 2021, a parte 1. Então, Srilacharya Maharaj começa a falar. O título da aula é Praticar Devoção. Essa aula foi dada em Calcutá, em Dandam Park. Ele fala o seguinte: hoje é Duadashi Titi. Titi quer dizer dia. Então o que é Duadashi Titi? É o 12º dia. Duadashi Titi. E estamos observando o voto de Ekadashi hoje. Então, às vezes isso acontece, para quem não sabe, às vezes não seguimos o voto de Ekadashi no dia de Ekadashi. Ekadashi é o 11º dia, depois a lua nova e depois a lua cheia. Então, às vezes, o dia, ele começa quando ainda tem o outro dia. Então, o que acontece? Ele não é para fazer o voto nesse dia. O voto de jejum, o voto de aumentar o serviço é no outro dia, é no Duadashi. Então, esse dia aqui que Srilacharya Maharaj deu aula é o dia de Duadashi. E ele continua: todos vocês estão jejuando? Ele pergunta. Você sabe que é necessário cantar um kirtan especial nos Ekadashis. De manhã cantamos Sri Hari Vasaragiti. E à noite, Shuddhabhakata Charanareno, Bhajana Anukula. Nós cantamos todo o Ekadashi, ou quando é no Duadashi, nós cantamos essas duas canções. Isso é orientação de Srila Govinda Maharaj. Temos que aumentar o serviço devocional no dia de Ekadashi, ou no voto de Duadashi. Temos que aumentar o serviço. E Gurudeva falou, essas duas canções são próprias para cantarmos além das normais, não é que é para substituir, era para cantar além das normais. Além de todas as que cantamos todos os dias, no dia de Ekadashi cantamos essas duas. Elas estão glorificando o dia de Ekadashi. Uma é composta por Vrindavana Das Thakura, a outra por Srila Bhaktivinoda Thakura. Mas Srilacharya Maharaj vai falar mais sobre isso aqui. Essa primeira canção foi escrita por Srila Vrindavana Das Thakura. Srila Vrindavana Das Thakura foi o último discípulo de Shri Nityananda Prabhu. E ele que escreveu Sri Chaitanya Bhagavata. E Srila Bhaktivinoda Thakura escreveu a outra. O outro belo kirtan que cantamos à noite. Devemos sempre praticar o kirtan. Devemos sempre cantar. Você sabe o que meu Gurudeva disse quando ele estava deixando este mundo no finalzinho da vida de Srila Govinda Maharaj, no corpo que ele tinha, aqui no plano material, no finalzinho ele conversou com Srilacharya Maharaj. E aí Srilacharya Maharaj fala, você sabe o que ele me falou? Você sabe o que Srila Govinda Maharaj me disse? Ele disse, Acharya Maharaj, você está indo para Medinipuri, Bardhaman e muitos outros lugares lá na Índia. Você trouxe tantas pessoas para mim e eles receberam iniciação, mas quantos discípulos existem? Esse foi o questionamento de Gurudeva. Quantos discípulos existem? Tantos e tantos foram iniciados.
lá na Índia, no Brasil, no mundo inteiro, aonde estão essas pessoas iniciadas. Então, Srila Acharya Maharaj vai falar um pouquinho sobre isso. Gurudeva me perguntou, quantos discípulos existem? Você não se torna um discípulo apenas por receber a iniciação. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: no momento da iniciação, quando um devoto se rende totalmente ao serviço do Senhor Supremo, Sri Krishna, Sri Krishna os aceita como seus. Mas é muito raro o devoto, a pessoa se iniciar e ela se render totalmente a Deus. Isso é muito raro, extremamente raro. Normalmente o que acontece é a pessoa vai progredindo gradativamente. Agora, se render assim na iniciação, isso é muito raro. Então, Srila Govinda Maharaj falou, cadê os discípulos? Você trouxe centenas e centenas de pessoas para eu iniciar. Srila Govinda Maharaj falou, mas cadê eles? Discípulo não é aquele que recebe iniciação. Discípulo é aquele que segue o que o Guru orienta. É isso que Srila Govinda Maharaj quis dizer. E Srila Acharya Maharaj, em outra aula anterior, ele falou que Gurudeva estava chateado. Gurudeva estava chateado porque os iniciados não seguiam a sua orientação. Não seguiam a orientação de Srila Acharya Maharaj. Então, não eram discípulos. Eram somente iniciados. No final da vida, no finalzinho da vida dele no corpo material aqui, Srila Govinda Maharaj falou isso. Falando nisso, em desaparecimento de Srila Govinda Maharaj, dia 13 agora de abril, quarta-feira, não é essa a próxima, comemoraremos, faremos o festival em honra ao desaparecimento de Srila Govinda Maharaj. Dia 13 agora, daqui 9 dias, daqui 9 dias faremos o festival. Então, ele estava chateado falando isso para Srila Acharya Maharaj. Mas por que nós não nos rendemos ao Guru? Por que nós nos tornamos um discípulo? Porque Maya é muito forte. Maya está iludindo a todos nós. Mesmo nós recebendo uma iniciação de um devoto puro, como Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, enfim, devotos puros, nós não damos valor a isso. Infelizmente, nós não damos valor a isso. E não damos valor e aí não seguimos o que eles falam, o que eles orientam. Na verdade, nós não damos valor à fortuna que nós temos. Nós não damos valor à fortuna espiritual que nós temos. Achamos que, eu recebi iniciação, uma cantimala, uma japamala, um nome espiritual, as contas, né? A japamala, o santo nome. Mas achamos que isso é como você receber qualquer presente do seu pai, da sua mãe, você comprar algo. Não, não é assim. Quantas milhares de vidas nós demoramos para receber a iniciação de um Guru genuíno? E por que não dá valor a isso? Isso deixa o Guru chateado, claro. Srila Acharya Maharaj sabia também o devoto que faz a prática devocional e o devoto que não faz. Ele sabia, Gurudeva também sabia. Não adianta você fingir que está fazendo, o Guru sabe. Então nós temos que praticar adequadamente. Praticar adequadamente significa seguir a orientação do Guru. Continuando aqui, esse verso que eu li agora está no Sri Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 4.192. Se seu filho for admitido em uma escola, isso significa que ele passou no exame final. Não é assim. Então, Srila Acharya Maharaj está perguntando, se o seu filho foi matriculado, foi admitido na escola, significa que ele passou no exame final, que ele está com o diploma? Claro que não.
Claro que não. Ele começou a vida dele escolar. Da mesma forma nós. Então, Srila Maharaj fala, iniciação significa que você foi admitido em uma escola espiritual. Você é admitido na escola primária. Você deve concluí-la e depois ir para o ensino médio, passar nos exames. Então, progride para a faculdade, para a universidade e depois para a pós-graduação. Então, se você acabou de se matricular em uma escola, isso significa que você passou nos exames finais. Você deve estudar para passar. O que é estudar? Estudar significa, para nós, na vida espiritual, existem 9 processos, 9 tipos de devoção. Shiravana, Kirtana, Vishnismarana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasyan, Sakyam, Atmanivedana. Ouvir, cantar, lembrar-se do Senhor, servir aos seus pés de lótus, adorar a deidade do Senhor, oferecer oração, prestar serviço como amigo, prestar serviço como servo e autossubmissão. Esses 9 tipos de práticas devocionais residem nas 9 ilhas de Shri Navadvipan. Então, Srila Maharaj está falando, o estudar do aluno na escola normal, o aluno entra no pré-primário, agora não existe mais nada disso, mudaram os nomes, mas enfim, o aluno entrou no primeiro ano da escola. Agora são 9 anos, né, aqui no Brasil, em São Paulo pelo menos, 9 anos, depois aí vai para o outro ciclo, que eu não sei os nomes. Depois você faz um vestibular para entrar na faculdade. Depois você se formou, se graduou, você vai fazer uma pós-graduação. E aí vai, assim por diante. Mas se você não estudar, você não vai chegar na faculdade. Da mesma forma nós, só que não é estudo. Entrar na escola devocional, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não é estudar. O que significa, então, entrar no Sri Chaitanya Sarasvati Mati? O estudar seria praticar as 9 práticas principais de Bhakti Yoga. Como foi falado aqui, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, cantar os seus santos nomes, que é o principal dos 9 processos. Lembrar-se de Deus. Servir aos pés de lótus de Deus. Orar a Deus, oração. Mas não orar por algo material, orar por mais fé, glorificando Ele. Oferecer comida, oferecer puja para Ele, archana. Dasyan, servir no humor de servo. Sakyam, servir no humor de amigo. Atmanivedana, submissão, a entrega total a Ele. Essa são as 9 práticas para nos levar para o resultado final. Claro, são 64 práticas, mas essas 9 são as principais. Então, se você fizer corretamente todas as práticas, ou pelo menos algumas bem corretamente, seguindo a orientação do Guru, principalmente Shiravana Kirtana, escutar sobre Deus, escutar Harikatha, falar Harikatha, cantar os seus santos nomes, cantar as canções, você irá para a meta última da vida, que é amor puro por Deus, seguindo o Guru, fazendo o apropriado e rejeitando o desfavorável, aceitando o favorável, rejeitando o desfavorável. E aí você se tornará um discípulo. Aí realmente você será um discípulo, aquele que segue as orientações do Guru. Então não adianta somente se matricular na escola.
Não adianta. Se você não regar todo dia a semente da trepadeira devocional, e aí a semente vai se tornar uma árvore, e a árvore vai ficar cada vez mais forte, se você praticar todos os dias, não ofender ninguém, fazer a prática correta. Mas se você não fizer a prática diária, se você fizer de vez em quando, ou ir ao templo somente no festival, ou em alguns festivais, nem em todo o festival, somente em alguns, a sua árvore pode secar, a sua árvore pode morrer, a sua árvore da devoção. Nós temos que compreender isso. Por isso o Srila Govinda Maharaj estava desanimado, falando para Silacharya Maharaj: cadê os discípulos? Quantas milhares e milhares e milhares de almas se iniciaram com Srila Siddhar Maharaj, com Srila Govinda Maharaj, com Silacharya Maharaj? Milhares e milhares de almas no mundo todo, em todos esses anos, desde que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati foi criado e Srila Siddhar Maharaj começou a iniciar. Milhares e milhares. Onde estão essas almas? Onde estão essas pessoas? Poucos continuam praticando. Claro, alguns já abandonaram o corpo, muitos já abandonaram o corpo. Mas cadê o resto? Está iludido por Maya. Não frequenta o templo, não canta mais a Japamala, não usa nem a Kantimala, não canta japa, não honra praçada, não segue Ekadashi. Cadê essas almas que se iniciaram? Adiantou se iniciar? A árvore morre. Claro, nada é perdido. Tudo que você fez vai ficar para as próximas vidas. Mas não podemos esperar as próximas vidas. Srila Govinda Maharaj falou, temos que aproveitar essa vida agora. Estamos num corpo humano, na próxima vida não saberemos se estaremos no corpo humano. Então por que esperar para a próxima vida? Por que esperar? Se podemos agora, com o Guru genuíno, praticar todos os dias, vir ao templo o máximo possível, cantar junto, canto congregacional, Harinama Sankirtan. A religião da era de Kali Yuga é o Harinama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. Continuando aqui a leitura. Então, cada tipo de devoção, cada uma das 9 processos devocionais, corresponde a uma ilha em Navadvipa. Navadvipa quer dizer 9 ilhas. Nava é 9 e Dvipa é ilha. São 9 ilhas e cada ilha é responsável por um tipo de prática devocional. Aqui Silacharya Maharaj descreve. E aí ele está falando... Quando fazemos o parikrama, vamos a cada ilha e falamos sobre cada tipo de devoção que ali reside no meio. No meio está Antardvipa, Mayapur. Mayapur é Antardvipa, ela está no centro. O templo Nishinrapali, que temos agora, está situado em Godrumadvipa, e onde nosso templo estava antes, em Koladvipa. A área de Vidyanagar e Janudvipa, Champahati é Rudvipa, e o local de nascimento, de aparecimento de Srila Vrindavana Das Thakura, onde vamos, por último, em Mangati, é Modadvipa.
Drunduip. Madhyaduip é Gadi, Gacha, Gran. Acima de Mayapur, há Simantaduip, onde fica o templo do Senhor Jagannatha. E Rudadruip fica perto do Ganges. Estas são as 9 ilhas. A devoção reside nessas 9 ilhas. Se não praticarmos esse tipo de devoção, não obteremos nenhum resultado. Nós comemos todos os dias, vamos ao banheiro todos os dias, e você deve servir ao Senhor da mesma forma, da mesma maneira. Você deve oferecer boga todos os dias, o alimento todos os dias. Você deve cantar kirtans todos os dias, adorar o Senhor Supremo todos os dias, etc. Você deve praticar em sua própria vida. Você não obterá nenhum resultado se não praticar. Existe um ditado em inglês: a prática leva à perfeição. Nós não aprendemos a cantar kirtans desde o ventre de nossas mães. Nós vamos ao templo e praticamos como cantar kirtans, como tocar as kártalas. Alguns aprendem a tocar a mirdanga, aprender a adorar o Senhor, etc. Pode ver os devotos estrangeiros virem e eles tocam miridanga, tocam kártalas, eles cantam kirtans. Eles vêm de tão longe, de distância. A terra é como uma bola e você tem a Índia em um lugar e os seus países estão do outro lado do globo. Quando é noite aqui, é apenas de manhã para eles. Há também países onde não há noite por 4 meses. O dia e a noite inteira tem sol. E quando fui lá durante o Chaturmasya, são 4 meses, eles não tinham sol. Só há noite o dia inteiro. Você já viu um país assim? Ele pergunta. Não há noite lá. Aqui temos dia e noite. Talvez a noite seja um pouco mais longa no inverno, mas lá eles não têm noite nenhuma e em outra hora eles não têm, em outra circunstância, em outro tempo, não tem dia. O sol não nasce. Ele só sobe por 5 minutos e depois some, desaparece e torna-se noite. Existem esses lugares e esses lugares estão agora inundados com o santo nome. As pessoas estão cantando o santo nome. Então, Silachar Maharaj fala, nós temos que praticar a vida devocional da forma adequada. Existem países no mundo, como ele diz, que é muito difícil, ou só tem dia ou só tem noite, e depende da época do ano. Não é como aqui, não é como na Índia, que há uma variação, mais ou menos metade do dia é sol, mais ou menos metade do dia é noite, depende do inverno ou do verão.
E ele fala das pessoas que a prática leva à perfeição, ditado em inglês. Então, ele via os devotos do Ocidente tocando mirdanga, tocando kartos, cantando corretamente. Por quê? Porque praticam. Nós temos que praticar todos os dias. Não podemos deixar de cantar sequer um dia a Japamala. Não podemos deixar de pensar em Deus sequer um dia. Temos que tentar honrar a praçada todos os dias, sem comer boga. Pelo menos uma refeição, mas temos que tentar. É difícil. Mas leve marmita para o seu emprego. Não coma fora. Silachara Maharaj sempre falava isso. Evite comer fora. Comer fora, além de não ser oferecido para Deus, você está pegando um karma ruim, você pega os inimigos daquele que cozinha. Então só tem coisas ruins, só tem pontos negativos em comer fora. A mente gosta porque o sabor é diferente, mas só há pontos negativos na vida devocional. Então, evite comer fora. Temos que praticar todos os dias e corretamente. Essa é a lição de Silachara Maharaj aqui nessa aula. Continuando aqui, por isso é necessário praticar. Você nasceu aqui na Índia e pensa que sabe tudo, mas até o próprio Brahma, o Senhor Brahma diz, aqueles que dizem que sabem, podem dizer isso, mas eu sei que não sei nada. Essas são as palavras do Senhor Brahma, que recebeu a iniciação do próprio Krishna. Então, nós não sabemos nada. Alguns acham que sabem, mas nem o Senhor Brahma falava que ele achava que ele sabia. E ele foi iniciado por Krishna. Ele foi o primeiro a receber toda a filosofia, o primeiro ser do mundo material, o primeiro a receber tudo. E ele falava, eu não sei nada. E alguns têm o ego muito alto e acham que sabem tudo. Decoram alguns versos, alguns slokas, ou vários, e acham que são pandit. E o ego só prejudica a devoção. Então, Silachara Maharaj fala, temos que praticar todos os dias. Praticar com vontade, sob a orientação do Guru, sob a guia do Guru. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Pelo Facebook. Por enquanto não houveram perguntas, nem nenhum comentário relacionado à aula ou qualquer assunto devocional. Vamos continuar, temos mais uma aula, é a continuação dessa aula, na verdade, com outro subtítulo. Então vamos lá, continuando a leitura. O subtítulo dessa aula é Terra das Religiões. Então, a continuação da aula, como eu falei, do dia 8 de fevereiro de 2021. Então, Silachara Maharaj começa falando, pode-se perguntar, por que há tanta devoção a Deus em seu país, em nosso país? Há apenas cristianismo. Então o devoto pergunta, ele fala, nosso país só tem cristianismo. Por que no seu país, na Índia, há tanta devoção a Deus? Mas, quando eu estava na Bengala,
ocidental, Silachar Maharaj fala, vi que algumas pessoas adoram Kali, algumas pessoas adoram Durga, algumas pessoas adoram Ganesha, algumas pessoas adoram Lakshmi, algumas pessoas adoram Lokinatha, algumas pessoas adoram Hari Chanda Thakur. Por que assim? Porque existem tantas religiões. A razão é esta: cada um ouve as coisas à sua maneira. Todos os discípulos não são iguais. Brahma recebeu a iniciação de Krishna e ele não ouviu a orientação que o Senhor Krishna falou. Brahma ouviu à sua maneira e criou todo este mundo baseado no que ele ouviu e como ele ouviu. Então, cada um tem uma interpretação. Por que isso? Porque cada um tem uma fortuna espiritual. Mesmo se várias pessoas, por isso que existem milhares de vertentes do cristianismo, milhares, talvez, milhões não, mas talvez milhares e milhares de vertentes do hinduísmo. Por que tudo isso? Porque cada um interpreta de uma forma. A escritura é a mesma. Você pega os Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Mahabharata, o Vedanta Darshana, o Śrīmad Bhagavatam, tudo que Vyasadeva escreveu, cada um interpreta de uma forma, de acordo com a sua fortuna espiritual. Por isso existem tantas diferentes religiões. Uns adoram Durga, Ganesha, outros Kali, outros o Senhor Brahma, enfim, outros o Senhor Shiva e assim por diante. Outros são Gaudiya Vaishnavas, adoram Mahaprabhu, Radha Krishna. Por que tudo isso? Porque é a fortuna espiritual de cada um. Até o Senhor Brahma escutou direto de Krishna toda a filosofia e ele fez o mundo de acordo com o que ele captou de Krishna. Por isso existem tantas religiões, tantas ramificações. Mesmo dentro do Gaudiya Vaishnavismo, existem muitas e muitas ramificações. Alguns viraram veganos, outros fazem outras coisas, Por quê? Porque o guru deles achou que tem que mudar. Alguns acham que tem que afrouxar as regras e regulamentos. Mas nós lemos aqui Silachar Maharaj falando, as regras e regulamentos não devem ser afrouxadas. Silachar Maharaj falou isso na aula, não devem ser afrouxadas. Silasiddhar Maharaj, o nome dele é Srila Bhakti Rakaki, Sridhar Devi Goswami Maharaj. Ele é o guardião da devoção. Bhakti Rakaki. Rakaki é guardião, Bhakti é devoção. Então o guru dele falou, você é o guardião da devoção. Então por isso nós tentamos não mudar o que foi falado por Srila Bhaktisiddhanta, o que foi falado por Srila Siddhar Maharaj, Srila Gurudeva, Srila Acharya Maharaj. Temos que seguir o que eles falaram. Eles são devotos puros. Nós não somos ninguém para mudar, afrouxar regras e regulamentos. Quem somos nós para afrouxar regras e regulamentos? Eles já afrouxaram o que tinha que ser afrouxado, próprio para a era que vivemos hoje. Então, isso é muito importante. Continuando aqui. Silachar Maharaj então continua. As pessoas adoram de muitas maneiras. Se você for a Bombaim,
é um local da Índia, verá que as pessoas adoram Ganesha lá. Se você for a Bihar, verá que as pessoas adoram Surya Devi, o semideus do sol lá. Se você for a Tamil Nadu, eles adoram outra pessoa lá. Há tantos tipos de adoração aqui na própria Bengala. Só um minutinho. Só um minutinho que saiu do local aqui. Estou tentando achar. Então, continuando aqui. Alguns adoram Kali, alguns Durga, Ganesha, Lakshmi, Sarasvati, Jagannatha, Nitai Gaura e assim por diante. No entanto, as escrituras não dizem para fazer isso. O que o Bhagavatam diz? Aí tem um verso aqui que fala o seguinte. O Bhagavatam diz que o que está acontecendo neste mundo em nome da religião é uma trapaça completa. O Bhagavatam diz que todas essas religiões são trapaças, ilusões. Tudo isso é criado por Maya, pela ilusão. Então veja só o que o Bhagavatam fala. Que todas essas religiões são trapaça. O Bhagavatam não manda adorar esse monte de semideuses. As pessoas leem, compreendem errado e começam a fazer a prática errada. E isso é Maya. Maya é a ilusão que está encobrindo a verdade. Então a pessoa lê, compreende errado, por isso nós não devemos ler o Bhagavatam. O Bhagavatam é para ser ouvido de um devoto elevado. Não é para nós, caídos, lermos o Bhagavatam. Porque nós vamos interpretar de uma forma errada. Não devemos ler o Bhagavatam, devemos escutar o Bhagavatam de uma autoridade, um Vaishnava, um devoto sênior. Brahma cria o mundo. Você sabe que Vishnu é o mantenedor. Brahma é o criador e Shiva é o destruidor. Então, quando Brahma recebeu a ordem do Senhor Krishna, ele criou este mundo, esse universo. Ele fez de acordo com o que ouviu. O Guru dá a mesma orientação a todos. Faça isso, mas todos fazem isso. O Guru lhe diz, viva dessa maneira. Mas alguns pensam, eu sei muito, me tornei um Vaishnava. Você acha que coloca uma tilaka, usa kantimala, é isso? Você se tornou um sadhu,
um sábio, um santo, você vai para Vrindavana, veste uma altaria e começa a dizer Radhe Radhe. Então, o que Srila Charan está falando? O Guru fala, mas cada discípulo entende de uma forma diferente. Cada um que recebeu a iniciação entende de uma forma e faz de acordo com o que acha. Mas isso não é adequado. Então você acha que você virou um grande sábio? Você é um Vaishnava porque você usa tilaka? Você é um Vaishnava, um sábio porque começou a cantar a Japamala? Não é assim que funciona. E aí você vai para Vrindavana e usa uma altaria. Altaria é aquele pano que os sannyasis usam na frente, que antigamente era usado para coleta. Você acha que você usa uma altaria, vai para Vrindavana e começa a falar Radhe Radhe? Isso é apropriado? É isso que Srila Charan Maharaj está falando. Nós temos que seguir a orientação do Guru e não fazer o que a nossa mente quer. E se você vai para Ekachakra Dan, você começa a dizer Jai Nitai, Jai Nitai. Você não ouviu o que aconteceu no outro ano? Agora Srila Charan Maharaj vai contar uma história. Algum homem ficou muito feliz quando ouviu Jai Nitai, Jai Nitai. E um dia, alguns bandidos muçulmanos bateram a porta de sua casa, dizendo Jai Nitai, Jai Nitai. Ouvindo Jai Nitai, o homem pensou, os devotos vieram. Ele abriu a porta e os ladrões entraram em sua casa e o roubaram. Então, dizer Jai Nitai e vir roubar é ruim. Em Vrindavana, eles sempre dizem Radhe Radhe, mas eles dizem isso para conseguir comida para si mesmos. Existem muitos tipos de devoção. Karma, Misra, Bhakti. Que quer dizer isso? Devoção misturada com desejos materiais. Jnana, Misra, Bhakti. Devoção misturada com desejo de saber algo, de conhecimento. E também existe Jnana, Shunya, Shuddha, Bhakti. Pura devoção, desprovida de qualquer busca de conhecimento. Alguém adora o Senhor e quer subornar o Senhor. Então aqui, depois eu vou ler essa parte. Srila Charan Maharaj está falando. As pessoas na Índia acontece isso, e não é só na Índia, no mundo inteiro, né? As pessoas falam Radhe Radhe e a orientação nossa é primeiro orientar a pessoa, não faça isso. Isso não é para nós, isso é sarradismo. Se alguém começar a falar Radhe Radhe para você, você tem que explicar. Isso é sarradismo. Nós não estamos capacitados a ficar com o nome de Shrimati Radharani na nossa boca. Nossa boca está suja. Não suja de alimentos, suja de bactérias. Está suja dos inimigos. Não temos a capacidade, não temos essa qualificação de ficar falando Radhe Radhe. Tomar o santo nome de Shrimati Radharani em vão. Não é apropriado. Srila Siddhartha Maharaj explicou muito bem isso. Tem algumas canções glorificando Shrimati Radharani que nós cantamos somente no mês de Shrimati Radharani, que é o último mês do Chaturmasya, que é Kartiki, e no dia do aparecimento de Shrimati Radharani. Não mais, não é para cantar o ano inteiro. Então, a pessoa não deve ficar fazendo isso. Não somos sábios, não somos devotos puros. Temos que seguir o Guru, seguir as instruções do Guru. Isso é muito importante para nós. E existem 3 tipos de devoção, Srila Charan Maharaj fala. Nós praticamos, normalmente, a maioria de nós pratica as 2 primeiras. O que é? Uma mistura de devoção com desfrute dos sentidos.
Karma Misra Bhakti. Ou praticamos Jnana Misra Bhakti. É uma mistura de querer o conhecimento com o Bhakti Yoga, com a devoção. E aí existe a devoção pura, sem querer conhecimento em troca. Somente devoção pura, que é muito difícil alguém estar nesse nível de devoção. Então existem vários tipos de pessoas, vários tipos de devoção, mas não devemos imitar quem está no nível mais alto. Alguém adora o Senhor e quer subornar o Senhor. O que quer dizer isso? Eles vêm ao Senhor e dizem: ó Deus, ó Kali, ó Durga, etc. Eu te dei este arroz, bananas, por favor, dê-me um filho, ou dê-me trabalho ao meu filho, dê à minha filha um bom marido. Enfim, você dá arroz para Deus, para a Durga, para os semideuses, e depois você quer mais arroz, mais dinheiro. Você faz uma doação para o templo, para a missão, pedindo mais dinheiro em troca. Isso é suborno. Não é assim que devemos seguir a devoção. Devoção a Deus não é assim. Não é uma barganha. Eu te dou algo para você me dar mais. Eu te dou 10 reais para você me dar 100. Não é assim. A pessoa escuta que cada passo que nós damos na direção de Deus, Ele dá 10 na nossa direção, mas não é dessa forma. Você dá 10 passos na direção dele, Ele vai te dar 10 passos sim, mas vai te dar mais fé. Ele vai te dar mais serviço devocional. Ele vai te dar mais lolya, mais vontade de servir. Ele vai te dar mais utsaha, mais desejo, mais ânimo de serviço. É isso que Deus reciproca. Não é uma barganha. Não é você querer subornar Deus. Continuando aqui. Eles querem todas essas coisas do Senhor. Você já deve ter ouvido falar que alguns lugares você pode conseguir um emprego se der dinheiro para algum funcionário. Desta forma, você se torna alguém que suborna, e a pessoa que recebe o dinheiro é um corrupto. Ambos são criminosos. Aqueles que fazem o mal e aqueles que ignoram são ambos ofensores. Então, como no caso, também um outro exemplo, não só de você dar dinheiro para conseguir um emprego, os dois estão errados, os dois estão fazendo coisa errada. Mas, por exemplo, um guarda de trânsito, você faz algo errado, o guarda chega perto de você e você vai e quer subornar ele. E o guarda aceita, ele é corrupto. Mas ele é corrupto e você é o corruptor. Você está corrompendo a pessoa. Os dois são errados. Então, aquele que quer a devoção, dando dinheiro, dando alimentos para Deus, pedindo algo em troca, pedindo mais em troca, ele está querendo subornar Deus. Ele é muito errado com isso. Isso não é devoção. Deus não gosta disso. Você gostaria que alguém chegasse para você e falasse: ó, faça isso para mim, ilegal, e eu vou te dar tanto de dinheiro? Você vai se ofender. Se você for uma pessoa honesta, você se ofende com isso. Você acha que Deus vai querer receber um suborno de nós que somos caídos? Não temos nada. O que nós temos de dinheiro para dar para Deus, se Ele é o dono de tudo? Queremos dar arroz, banana, boga para Deus? Ele é dono de todo o alimento do mundo. E você quer subornar Deus por causa disso? Dando isso para Ele, pedindo algo em troca? Isso é deplorável. Esse é o termo, isso é deplorável. Isso é não ter nenhuma consciência de Krishna. Não ter nenhuma consciência do que Deus gosta que nós façamos com Ele. Você está ofendendo Deus com isso. É uma ofensa.
você querer subornar Deus. Mas, infelizmente, existem milhares, milhões de pessoas que fazem isso. Milhões e milhões de pessoas que fazem isso, todos os dias. Rezam, oram para pedir algo em troca, algo material, saúde, emprego, como disse lá Tia Maharaj, um bom marido para a filha, um bom emprego para o filho, enfim. Isso é suborno. Você reza para pedir algo, você oferece algo para Deus para pedir algo. Essa não é a melhor forma de se aproximar de Deus. Vamos continuar aqui, estamos no finzinho. Então, Srila Charmarji continua falando. Aqueles que fazem o mal e aqueles que o ignoram são ambos ofensores. Transformamos o Senhor em nosso servo, em nosso escravo. Senhor, dá-me isso. O Senhor é meu servo. Nossa devoção não é assim. O Gaudiya Vaishnavismo não é assim. Os gurus da nossa missão não pregam isso. Não é assim que funciona. Essa não é a devoção dos moradores de Vraja Gopis. As Vraja Gopis não são assim. Elas nunca pensam em sua própria felicidade. Elas deram a poeira de seus pés apenas para servir Krishna. Todos conhecem essa história, né? Quando Krishna mostrou que estava doente, claro que isso é um lila, porque Krishna nunca fica doente, Deus não fica doente, mas ele quis fazer isso. Você não pensará, se eu fizer isso, será um pecado. Lakshmi pensava assim, Shiva pensou assim, Narada pensou assim, Brahma pensou assim. Todos eles pensaram, se eu der o pó dos meus pés para Krishna, para sarar a dor de cabeça dele, eu irei para o inferno, isso não é apropriado. Todos eles pensaram assim. Senhor Shiva, Lakshmi, Narada, né? Todos eles pensaram assim. Todos pensaram que era um pecado, mas as Gopis de Vraja não pensaram assim. Elas não pensaram nisso. Vamos cometer um pecado. Vamos para o inferno por causa disso. Tanto faz. Mesmo que nossas pernas queimem ou fiquem com lepra, o que for que aconteça, enquanto nosso Krishna estiver feliz, não nos importamos com nada. Esse é o humor correto. Elas fazem tudo por Krishna. Não interessa se elas perderem a perna, se elas pegarem lepra na perna. Não interessa o que aconteça. Elas querem deixar Krishna, Deus, feliz. Esse é o humor das Vraja Gopis. Os semideuses, Narada Muni não fez isso, mas as Gopis fizeram. O que posso fazer para que o Senhor fique feliz? Como posso servir aos devotos do Senhor? São questionamentos. Devemos estar sempre alertas e cuidar para que nenhuma dificuldade, nenhuma austeridade chegue aos devotos do Senhor. Por isso, e quem é o devoto do Senhor? Claro, o devoto puro é o Guru. Não devemos deixar nenhuma austeridade, nenhuma dificuldade chegar ao Guru, chegar ao devoto do Senhor. Porque Deus adora, Ele gosta mais que nós servimos o servo do servo do servo dele do que Ele próprio. O servo dele, o Guru, não quer nada de Krishna. Não quer nada, então Krishna quer agradar o Guru, o devoto puro dele. E por isso ele gosta que nós façamos as coisas para o devoto puro. Então, o que Srila Charmaraj falou, não devemos fazer barganha com Deus. Isso é uma mania que a maioria das pessoas tem, querer fazer barganha com Deus.
mas isso não é apropriado. Barganhar com Deus não é apropriado. Ele não gosta disso. Vamos ver aqui se tem algum comentário, alguma pergunta antes de cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Não houveram nenhuma pergunta, não houve nenhuma pergunta. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai antes de encerrar a transmissão. Amanhã continuaremos a leitura de manhã às 8 horas do livro de Srila Siddhar Maharaj, A Busca por Sri Krishna na Realidade do Belo. Às 7 horas começa o Mangal Arati, depois o Parikrama em Shri Tulsi Devi, as canções glorificando primeiro Vanda na oração, depois glorificando o Guru, os Vaishnavas, o Panchatattva, depois glorificando os associados de Mahaprabhu e os Vaishnavas. E aí sim começa a aula, a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj. Então quem puder amanhã participe também do programa da manhã, porque é importante, quanto mais nós fizermos o serviço, melhor para nós, melhor para a nossa vida devocional. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopala Lata Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charana Banda. Jaha Hoite Vinana Zavista Pura. Ishai Gosai Jaramu. Kansamara Padarino Mora Panchagra. Chandra Charana Sevi Bhakta Sameva. Janame Janame Mora E Abhilai. Ishai Gosai Jabe Braje Koila Basa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakara. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Sri Guru Vaishnava Pade Majayama. Sri Guru Vaishnava Pada Karma Koryasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa.
Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está conosco então, assistindo hoje. Pelo Facebook primeiro. Temos aqui assistindo conosco hoje o Ivo Júnior, Andréia Ferreira, Claude Fiorini, Adilce Aires de Almeida, Raji Buvan, Isvari Dassi, Paula Simira, Lakshmi Priya Devidasi, Malini Devidasi, estão conosco hoje aqui. Agradeço a presença de todos, a associação de vocês. Amanhã, como eu falei, começa o programa às 7 da manhã e à noite às 19 horas. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Eu vou ver quem está no Instagram e depois encerrarei a transmissão. Vamos ver quem está no Instagram. Temos aqui a Jade conosco, Camarini também, Devidasse conosco, M. Cecília também conosco, Gabi, e Beliber Tolani também. Uma boa noite a todos.